as manifestações do Espírito Santo. E o Augusto trouxe aqui um texto, nós vamos, se Deus quiser, ainda chegar nesse texto, na nossa série de estudos em 1 Coríntios, porque vai haver um momento muito importante quando nós tratarmos sobre dom de línguas. Nós precisaremos nos fundamentar em Atos capítulo 2. Eu coloquei a imagem de uma pomba, porque ela é uma imagem que o próprio Deus usou quando o Espírito Santo veio para capacitar Jesus para o ministério. E nós vamos caminhar, ou voltar a nossa caminhada em 1 Coríntios, capítulo 12. Antes de entrar no texto, queria trazer muito breves explicações ou compreensões de termos que nós normalmente citamos e que às vezes alguns não entendem. Hoje nós começamos a ver propriamente sobre os dons do Espírito Santo. E como eu tenho enfatizado, nós vamos caminhar bem devagar para poder entender os versos destes 3 capítulos que falam, 1 Coríntios 12, 13 e 14, e que falam dos dons que o Espírito Santo concede e da regulação e de como esses dons podem e devem se manifestar no meio da igreja. Nós estamos, pela graça de Deus, tentando compreender esse tema tão importante. Toda palavra é importante, mas há alguns, devido a inúmeros equívocos que existem, que às vezes eles se tornam mais importantes para que a gente possa ter mais clareza. E especialmente para nós que vivemos em um tempo em que o pentecostalismo e o neopentecostalismo crescem. Há alguns pesquisadores que dizem que no ano 2030, o número de evangélicos no Brasil vai se equiparar ao número de católicos. E para muitos isso é um dado muito bom. Mas para outros, evangélicos inclusive, não é um motivo de tanta alegria assim. Porque esse evangelicalismo que existe, que predomina hoje, não só no nosso país, mas isso nos Estados Unidos, na África, no continente africano, há um crescimento do neopentecostalismo, não reflete o evangelho bíblico. Aliás, o que significam esses termos pentecostalismo e neopentecostalismo? Porque nós, volta e meia, citamos. Eu queria mostrar para vocês aqui uma breve definição do que estes movimentos significam. Primeiro, pentecostalismo. E aí a gente tem uma imagem. Esse foi um lugar onde um grupo de evangélicos, no ano de 1906, que eram evangélicos e que até então não havia um movimento pentecostal, se reuniu para buscar manifestações do Espírito Santo de Deus. Foi um movimento, eu coloquei movimento entre aspas, os pentecostais consideram como avivamento, e para muitos o maior avivamento da história da igreja, que ocorreu entre evangélicos e que surgiu no início do século XX, mais precisamente em 1906, na famosa Rua Azusa, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.
Nele, os participantes, e nós vamos ver mais à frente, quando entrarmos propriamente na questão de línguas, liderados por um pastor que chamava-se William Seymour, eles afirmavam ter recebido a segunda bênção da graça. Qual que é a primeira? A primeira é a salvação. A segunda era definida e foi definida por eles como o batismo no Espírito Santo. Com isso, eles já estavam fazendo uma distinção em que nem todos os cristãos não são batizados no Espírito Santo. E a evidência para eles, mas como é que alguém é batizado? Como é que eu sei que eu sou batizado no Espírito Santo? E a evidência era o falar em outras línguas. Além disso, no movimento, dizia-se que ocorreram curas e outras manifestações sobrenaturais. Deste movimento surgem no Brasil as denominações que são chamadas igrejas pentecostais históricas, que em essência são duas: a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil. E o neopentecostalismo? O neopentecostalismo é um movimento bem mais recente. Entre as décadas de 50 a 90, surgiram estes grupos que foram chamados de neopentecostais. Por quê? Porque tem os pentecostais antigos ou históricos e os novos, de novos pentecostais, e que surge com algumas características diferentes. Havia uma ênfase de falar em línguas, de curas, mas também outros movimentos. E dentre estas grandes denominações surgiram, dentre elas uma das maiores, que é a Universal do Reino de Deus, do Bispo Macedo, depois a Internacional da Graça de Deus, e depois a Mundial do Poder de Deus. Os nomes não são um acidente, porque há uma ideia de grandiosidade, de destaque. Por isso tem esses nomes, não coincidentemente. Interessante é que esses três líderes se conhecem. R.R. Soares e Bispo Macedo são parentes. E o Valdemiro Santiago saiu da Universal. Mas é claro, há muitas outras, a Renascer, Brasil para Cristo, várias outras denominações neopentecostais. Por quê? Porque são da década de 50 para cá. E desses movimentos surgiram várias outras. Hoje as mais modernas, como Bola de Neve, que está na mídia, e tantas outras surgiram. Todas elas são igrejas neopentecostais. Esses grupos surgem, e para quem acompanhou, eu me lembro, não sei se talvez vocês não vão lembrar, mas um dos episódios que deu grande destaque para a Universal foi uma vez, isso provavelmente há uns 25 anos atrás, ou mais, quando aparece um vídeo do Bispo Macedo reunindo os seus líderes para como eles conseguiam ganhar dinheiro. E o Bispo Macedo ficou famoso por essa frase, quando ele falava para os pastores, fala assim, para falarem para suas igrejas, ou dá ou desce. E a Globo, que também não tem nada de santo, usou isso não contra a Igreja Universal, mas contra a Rede Record, que tinha sido adquirida pelo Bispo Macedo. Só que o tiro saiu pela culatra, porque o Bispo Macedo falou assim, olha o diabo nos perseguindo. E a Universal teve um crescimento gigantesco desde aquela época. Eles enfatizavam libertação de demônios, confissão positiva, essa é mais comum, que é assim, você não pode dizer que está doente, você tem que confessar a vitória, isso existe. Hoje os coachings, que são fruto do movimento neopentecostal, usam muito disso. Não se trata de nada que é ruim, não se trata de pecado, e
muitos hoje são vários chavõezinhos que não produzem absolutamente nada, mas que as pessoas gostam de ouvir. Elas entram e saem do mesmo jeito, não muda nada. Mas vieram várias outras práticas, e a grande, talvez a maior delas, a teologia da prosperidade. Esses movimentos começou nos Estados Unidos, mas como ele sai de um país rico para um país pobre como o nosso, os líderes vão adaptando as suas linguagens. Mas o fato é que hoje, e é impressionante, 90% dos evangélicos no Brasil são ou pentecostais ou neopentecostais, e eu diria que esse número é um número pessimista. E nós vamos ver no decorrer desses estudos com mais detalhes o que estas linhas, como elas desenvolvem as suas práticas, especialmente nas manifestações do Espírito Santo que eles atribuem ao Espírito Santo. E aí você talvez pergunte, mas para que isso se nós não somos pentecostais? E por algumas razões. Primeiro, eu queria que você levantasse a mão, se você veio de uma igreja pentecostal, levanta a sua mão aí, por favor. Eu estou levantando a minha, eu também. Antes de ser, eu fui católico, depois fui pentecostalismo, neopentecostalismo. Então os números respondem. Os números respondem. Muitos de nós saímos desse meio. Esses grupos trouxeram, estou respondendo por que estudar sobre isso, esses grupos trouxeram práticas que não faziam parte da igreja nos séculos anteriores. Por 1900 anos, as práticas que os pentecostais e neopentecostais trouxeram não faziam parte da história da igreja. Então é um dado bastante significativo. E nós devemos analisá-las, tudo de acordo com o que você acha, com a sua denominação, com a sua tradição. Não, nós vamos ver tudo à luz da única regra de fé e prática, que inclusive pentecostais e neopentecostais dizem ter, que é a Bíblia. E nós vamos comparar isso, mas não superficialmente. Nós temos que ir nos detalhes, entender o que a palavra de Deus tem a dizer sobre como o Espírito Santo se manifesta. Porque toda a base pentecostal começou onde? Na segunda bênção da graça, que foi o batismo no Espírito Santo. E nós vamos ver que essa base já está errada. E daí então advém tantos erros no meio pentecostal e neopentecostal. Eu não estou dizendo que não haja cristãos nesses meios, seria uma estupidez afirmar isso, mas que há muitos erros e que muitos de nós somos influenciados, inclusive, e que eventualmente, ouvindo aqui e ali, nós somos. É por isso então que nós precisamos entender, procurar estudar. O assunto é pertinente e é o que nós estamos lendo então agora, em 1 Coríntios capítulo 12, nós já começamos a tratar e hoje vamos ver um pouquinho mais para tentar entender. Nós vamos voltar nessas questões históricas, não hoje, se Deus quiser daqui a algum tempo. Mas vamos então para o texto, que nós já lemos algumas vezes, vamos ler novamente, para tentar então compreender esses pontos e depois por que nós divergimos nas compreensões, grande parte das compreensões pentecostais. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versos 1 e 3, que nós já lemos, vamos ler novamente, diz assim: a respeito dos dons espirituais, lembremos, Paulo está escrevendo essa carta para os irmãos de Corinto, uma igreja que ele plantou e que 5 anos depois tem vários erros que estão sendo cometidos. Ele escreve essa carta para ajudar aqueles irmãos nos erros que eles estavam cometendo, para que eles se arrependessem e voltassem para a palavra. E aí então ele está falando isso. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E nós já vimos um pouco disso nos últimos estudos, quando entramos no capítulo 12,
quando Paulo está falando para aqueles irmãos que eles não deveriam ser ignorantes em relação aos dons, e era o que estava acontecendo ali, então ele vai explicar mais à frente, nós vamos caminhar nesse sentido. Ele vai dizer que ele vai lembrar, porque muitos daqueles irmãos em Corinto, havia irmãos que haviam sido convertidos do judaísmo para a fé em Cristo, mas havia também aqueles que haviam sido convertidos do paganismo. E Paulo lembra que quando eles eram gentios e pagãos, eles deixavam-se conduzir por ídolos mudos. O que ele está falando? Por imagens de deuses, que natural, são imagens feitas de madeira, de pedra, de metais, que não podem responder, que não podem falar, não podem ouvir. E ele está falando, vocês eram conduzidos por ídolos mudos, mas agora vocês não são mais. Então agora em Cristo é possível que vocês não sejam mais ignorantes. E aí então no verso 3 ele vai dizer que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, pode dizer que Jesus é maldito, ou amaldiçoado seja Jesus. Quem tem o Espírito Santo não pode dizer isso. E aí ele diz, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for movido pelo Espírito Santo. E nós vimos isso no último estudo, que quando Paulo escreve isso, ele não está falando da boca para fora apenas, mas é realmente crer no senhorio de Cristo. Porque muitas religiões usam o nome de Jesus, chamam Jesus de Senhor, mas não creem nele como Senhor. Que foi o que nós vimos em Mateus 7, quando Jesus mesmo disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Então, quando Paulo está falando aqui, ele não está falando dizer Senhor da boca para fora, porque todo evangélico diz isso. Mas nem todo crê. E o que impressiona é que quando Jesus disser para esses falsos mestres, eles vão alegar o seguinte, Senhor, Senhor Jesus, em teu nome nós profetizamos. Senhor, Senhor Jesus, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, Senhor Jesus, em teu nome fizemos milagres. E Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês. E que infelizmente, que caracteriza grande parte do pentecostalismo, do neopentecostalismo, são exatamente essas três expressões. É de trazer muita tristeza e temor. Nós também dissemos, mas você não acredita nisso? É claro que nós cremos. Nós cremos que Deus faz milagres, nós cremos que há demônios, nós profetizamos em nome de Jesus. Não estou fazendo isso agora. Expor a palavra é profetizar em nome de Cristo, mas não da forma enganosa como muitos fazem. Então nós vimos isso, esses 3 primeiros versos, e agora então vamos retomar a partir do verso 4 até o verso 11, para então nós caminharmos um pouco mais para tentarmos compreender o que a palavra de Deus tem a dizer sobre os dons e as manifestações do Espírito. Diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretar as línguas, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como apraz ao Espírito Santo, e a cada um individualmente. Então aqui nós vamos caminhar, nós vamos ver somente até o versículo 7, mais precisamente, para então, se Deus quiser, no próximo estudo, tentarmos entender o que são cada um desses dons dados pelo Espírito.
Lembre, Paulo disse que os irmãos não deveriam ser ignorantes quanto aos dons. E eu tratei isso no começo, no primeiro estudo aqui, no versículo 1, mas eu quero novamente reforçar do que a palavra quer dizer com essa expressão dom. Ela é muito clara, né? Dom é o quê? Uma dádiva. É algo que, se você tem, não é uma habilidade sua, adquirida por sua capacidade, mas é um benefício. E no Novo Testamento, todas as vezes que a palavra dom, que no grego é carisma, aparece, ela se refere ao quê? A palavra carisma se refere a um dom de graça, um favor imerecido concedido por Deus aos crentes. E aqui é fundamental. Tudo que eu e vocês podemos fazer de habilidades naturais, em última instância, foi dado por Deus. Mas o que nós estamos vendo aqui, do dom que Paulo fala, é uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo dá para cristãos somente. Ímpios não podem ter dons do Espírito Santo. E nós vamos ver isso. Algumas vezes, esta palavra carisma, nós vimos isso no estudo anterior, ou no primeiro estudo, algumas vezes se refere à regeneração. Às vezes a palavra carisma está ligada diretamente ao novo nascimento, à regeneração. Mas na maioria dos casos, ela se refere à capacitação do Espírito Santo àqueles que foram regenerados. Dons, portanto, não se adquirem. Dons, portanto, não são transmitidos por homens. Ninguém pode dar um dom que é dado por Deus para quem quer que seja. Não há intermediação humana, mas Deus não vai usar sim, vai usar soberanamente, mas não é pré-requisito. Porque é muito comum no meio pentecostal, você faça isso que você vai receber o dom. Não, não é assim. Não é, a Bíblia não diz isso, ela não ensina assim. Dons, portanto, são dádivas, e aqui é importantíssimo, nós vamos ver de maneira absolutamente clara, são dádivas soberanas de Deus. Soberano é o seguinte: Deus dá para quem Ele quer, quando Ele quer, se Ele quiser. Mas onde está isso? No texto, nós vamos ler. Nós vamos ver verso a verso. Os cristãos podem até pedir, e nós podemos pedir. Eu posso pedir, Senhor, me conceda esse dom. Paulo vai dizer, inclusive, nós vamos ver mais à frente, em 1 Coríntios capítulo 14, que nós devemos procurar com zelo os dons espirituais. Então eu posso pedir, eu posso clamar, Senhor, eu queria que o Senhor me concedesse esse dom. Mas a prerrogativa de dar é de Deus e dele somente. Na igreja em Corinto estavam ocorrendo erros sobre os dons. Nós já vimos a igreja Corinto, o reverendo Augusto tem um livro que é interessante, que o título é Uma Igreja Complicada, que tinha vários erros ali, nós já vimos alguns deles. A disputa por liderança, eu sou de Paulo, de Pedro, de Apolo, de Jesus, havia falta de disciplina, quando havia lá o caso de um homem que estava tendo relação sexual com a sua mãe ou madrasta, muito provavelmente madrasta, ninguém fazia nada. Quando havia aqueles que se achavam mais espirituais que outros. E nós vamos ver quando a questão da celebração da ceia, nós vimos que estava havendo uma bagunça no momento da celebração da ceia. Então Paulo vai corrigir vários erros. E ele está mais uma vez corrigindo erros aqui. Por isso que ele começa, não sejam ignorantes, porque alguns estavam sendo.
O apóstolo então vai escrever para corrigi-los a fim de explicar sobre os dons. Quais são os dons? Quem dá os dons? Quem pode receber os dons? E o propósito dos dons. É isso que Paulo vai tratar aqui. E de novo, é com base na palavra que nós devemos aprender. Irmãos, isso é fundamental, porque nós nos apegamos, às vezes, a experiências pessoais. Nós, às vezes, valorizamos relatos humanos, mas não é essa a nossa base. A nossa base é a palavra de Deus. Não importam, então, relatos, mas você não sabe o que eu senti. Não interessa o que você sente, nem o que eu sinto. O que interessa, se você sentir algo que tenha base na Escritura, tudo bem. Mas se for com base na Escritura, você vai fazer o seguinte, irmão, ainda que eu tenha me emocionado, ainda que eu tenha sentido algo diferente, e aqui é fundamental, não é o que eu e vocês sentimos que é o fundamento, mas é a Escritura. Porque você crendo na Escritura, você pode não sentir nada, a base é a Escritura. Ao passo que se você não se fundamentar na Escritura e tiver alguma experiência emocional, algum êxtase inexplicável, e aquilo, se você não tiver base, aquilo lá vai conduzir as suas práticas. E aí nós erramos na base. Nós erramos naquilo que nos diferencia de qualquer grupo religioso. Somente a Escritura. Então não importam relatos, experiências, textos fora de contexto, não importa se você teve um sonho, não importa se você acha que Deus te disse, não interessa. Irmãos, eu não estou falando isso para ofender a experiência de quem quer que seja. Mas é porque ou nós cremos no somente a Escritura, ou essas coisas vão guiar a nossa vida. Nós erramos. As minhas experiências podem estar erradas, os meus sentimentos podem estar errados, mas a Bíblia não erra nunca. E Paulo, no Espírito, lembra, Paulo está escrevendo essa carta inspirado pelo Espírito Santo. Ele não está falando coisa da cabeça dele, ele está sendo dirigido, movido pelo Espírito Santo, para corrigir aqueles irmãos. E não somente eles, mas a nós também. Versos 4 a 7, diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Eu já li esse texto algumas vezes. Como ele é claro. Como ele é absolutamente claro. 1 Coríntios 12, 13 e 14. E como nós vemos pessoas lendo o texto, acabou de ler e distorce o texto, porque o que prevalece foi a experiência dela, o relato dela, ou o meio onde ela está, e não a Bíblia. É isso que infelizmente acontece na esmagadora maioria dos evangélicos, dos grupos evangélicos. Eu disse que no primeiro ponto é para quem são dados os dons. Os dons só podem ser dados aos cristãos. Muitos de vocês aqui vieram de contextos pentecostais e diziam ter experiências espirituais, sobrenaturais. Mas os mesmos disseram que naquela época não creram no Evangelho. Então saiba, aquilo lá não era a manifestação do Espírito Santo. Porque se não crê no Evangelho, não há a menor possibilidade de acontecer uma manifestação do Espírito Santo. Mas você não sabe o que eu senti, as coisas são inexplicáveis. Não é, o ponto não é sentir ou ser inexplicável, porque isso acontece. O ponto é, está de acordo com a Escritura? Tem como base o Evangelho?
Não. Então, não se engane. Não é do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo que inspirou a Escritura para que nós examinemos como o Espírito Santo age. Deus estabeleceu essa regra de maneira categórica. Todo evangélico sabe disso, ou deveria saber. Mas, infelizmente, grande parte não. Bom, mas como é que está falando para cristãos? Bom, Paulo está dizendo no versículo 1, que nós já vimos. Irmãos. Ele não está falando de irmãos de sangue, judeu, está falando irmãos em Cristo. Então, eu não quero que vocês, irmãos em Cristo, sejam ignorantes. Então, somente cristãos podem receber os dons dados por Deus. Paulo está tratando com cristãos, nascidos de novo, regenerados, pessoas que creram genuinamente no Evangelho. E eu já citei tempos atrás, quando alguém próximo estava conversando com alguém que estava numa igreja pentecostal, e ele já estava envolvido em ministérios e tal, e fazendo isso e aquilo, e esse irmão perguntou para ele o que era o Evangelho, para esse evangélico, e ele não sabia o que era o Evangelho. Mas ele já estava envolvido em ministérios na igreja evangélica. Mas como assim? Como você está envolvido no ministério se você não sabe o que é o Evangelho? Então, o que você está fazendo não tem base no Evangelho, não tem base na palavra, não é do Espírito Santo de Deus. Não é. E aí eu preciso falar do Evangelho, né? Porque é a base. Porque talvez aqui você venha de um contexto onde você participou de tudo isso, mas você não sabe o que é Evangelho. Ou de qualquer outra realidade. Ou você está aqui muito tempo, vindo aqui todo domingo, e nunca creu no Evangelho. O que é o Evangelho e qual é a maior necessidade que eu e vocês temos? A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. E porque nós nascemos em pecado, nós cometemos os inúmeros pecados que cometemos. E não dá mais para fazer qualquer coisa para mudar esse estado. Todos nós, tendo nascido em pecado, cometemos muitos pecados e estamos separados de Deus. Estamos mortos espiritualmente, separados e seremos condenados eternamente porque Deus é santo. Então não há qualquer coisa que qualquer pessoa possa fazer para ser salvo desse estado. Mas a Bíblia diz que Deus veio na pessoa do seu Filho para salvar pecadores. Ele veio por amor, graça e misericórdia. E Deus deu o seu Filho, que diferentemente de nós, nunca cometeu nenhum pecado, porque Ele é Deus, Ele vive o que Deus exige em sua palavra, uma vida perfeita. E essa perfeição culmina quando Ele morre na cruz por pecadores. A Bíblia diz que o sangue que Ele derrama na cruz é um sangue derramado para a purificação de pecados. E todos aqueles que creem no que Cristo fez, no seu sangue derramado para a purificação dos nossos inúmeros pecados, e quando Jesus morreu, Ele morreu por nós, e na sua ressurreição Ele deu uma nova vida, e que Ele nos fez morrer, e na sua ressurreição, então nós estávamos incluídos. Agora, se cremos nisso, e a resposta disso é nos arrependendo dos nossos pecados, nós então temos uma vida nova, cremos no Evangelho, porque o Espírito Santo de Deus produziu isso em nós. E a minha oração e o meu desejo, apesar de não ter zero capacidade de fazer isso em quem quer que seja, eu espero que você creia. Só cristãos podem receber dons do Espírito. Porque só cristãos têm o Espírito Santo habitando neles. Paulo tratou disso, 1 Coríntios capítulo 3, nessa mesma carta, lá no versículo 16, 1 Coríntios 3, 16, quando ele disse assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está falando para o mesmo grupo. Irmãos, não sejam ignorantes. Isso mostra que, infelizmente, mesmo aqueles que têm habitação de Espírito, nós erramos, nós cometemos pecados, nós entendemos coisas erradas às vezes na Escritura.
Ele está dizendo, vocês têm o Espírito Santo. Por isso que isso aqui não é igreja, isso aqui é um barracão. Quando a gente for embora, não tem igreja aqui. A igreja está aqui agora porque nós estamos aqui, nós que cremos em Cristo. O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, habita nos cristãos. Não é impressionante? Isso é a misericórdia, porque está falando para uma igreja que tinha muitos erros, como nós temos visto. E ele vai falar a mesma coisa para os romanos, os irmãos romanos. Romanos capítulo 8, verso 9. Quando ele confronta aqueles irmãos e ele leva aqueles irmãos, e nós, isso é para nós também, a nos examinar para ver se nós estamos no Espírito, se o Espírito Santo habita em nós. Olha o que Paulo diz, Romanos 8, 9, ele diz assim, vós porém, vós cristãos de Roma, não estáis na carne, nós não estamos mais na nossa natureza adâmica, agora nós somos em Cristo, mas no Espírito, vocês estão no Espírito, estão em Cristo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, para eu estar em Cristo, o Espírito de Deus precisa habitar em mim. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o ponto central é que só cristãos podem receber dons do Espírito, e só são cristãos aquele que tem o Espírito Santo habitando neles. E quando isso começa? A partir do momento que você crê no Evangelho, você tem o Espírito Santo habitando em você. Nós vamos ver isso, você foi batizado no Espírito Santo quando você creu no Evangelho. O segundo ponto que está claro lá no texto de 1 Coríntios 12 é quem dá os dons. Volta lá, 1 Coríntios 12, 4 a 6. Quem é que dá os dons? Está muito claro, né? Diz assim, o Espírito é o mesmo, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações ou operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, quem concede os dons é Deus, o Senhor, na pessoa do Espírito Santo. Ainda que nós não entendamos, porque nós estamos falando da Trindade, nós não compreendemos plenamente. E aqui nós podemos ver as três pessoas da Trindade. É Deus quem opera, o Senhor Jesus e o Espírito Santo quem concede. Ainda que a expressão Senhor se refira a Deus Pai. Jesus é Senhor, o Deus Pai é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Mas o ponto é que Paulo está dizendo assim, que é Deus quem concede dons. E outro aspecto fundamental, e que é claro no texto, é qual é o propósito. Então, quem pode receber são cristãos somente, quem dá é Deus, quem dá, e ele tem um propósito para isso. Está lá no verso 7, desse mesmo texto, 1 Coríntios 12, 7. E está claro, né? Ele diz assim, a manifestação do Espírito, ou os dons do Espírito, é exatamente a mesma coisa, é concedida a cada um, a cada cristão, porque só cristãos podem receber, visando um fim proveitoso. Irmãos, Deus não faz absolutamente nada sem razão. Deus não faz absolutamente nada sem um alvo. Tudo é para a glória dele. Mas os meios para a glória dele também têm razão de ser. Ele não faz nada sem um motivo, sem um propósito. Deus é a sabedoria. O próprio Paulo vai escrever assim, falando que Cristo é a sabedoria de Deus. Deus é a sabedoria. Então Deus não faz o quê? Nada irracional. Deus não faz nada sem que haja uma ação racional. A fé, ela não é racional. A fé é sobrenatural. Mas a partir do momento que vocês cremos, ela faz todo sentido. Tudo em Deus tem um porquê. E é óbvio, então, que os dons que Deus dá são assim. E aí, então, quando eu estava meditando sobre isso, eu comecei a perguntar por que
inúmeras manifestações que não têm sentido nenhum, que não têm propósito nenhum, são atribuídas ao Espírito Santo. É uma pergunta que a gente tem que fazer à luz do texto. De coisas que são ditas em nome do Espírito Santo, que é inacreditável como pessoas tenham coragem de dizer que é. As manifestações do Espírito Santo são santas. As manifestações do Espírito Santo são sábias, têm propósito, são racionais. Deus nos deu mente. Nós não somos seres irracionais. Nós cultuamos a Deus racionalmente. Tudo que eu e vocês cantamos, eu preciso saber, isso aí está de acordo com a palavra? Deus nos deu mente para que nós possamos fazer isso. É claro que, antes de crermos em Cristo, nós não conseguimos entender nada. Mas quando nós cremos em Cristo, e o Espírito Santo nos dirige, a nossa mente está em ação a todo momento. E tudo que Deus faz, Ele faz com um fim proveitoso. E nós vamos ver de maneira clara para a edificação da igreja, para que nós sejamos fortalecidos em Cristo. E aqui um parênteses. O Senhor Jesus, como Filho eterno de Deus, sempre esteve em plena comunhão com o Pai e o Espírito Santo, desde a eternidade. Nós não entendemos isso, é uma verdade. A Trindade não há como dividir. É um Deus, 3 pessoas. No entanto, no batismo de Jesus, nós vamos ler, está lá em Mateus 3, 16, 17, quando o Espírito Santo desce sobre ele, por isso que eu usei a imagem de pomba, há um propósito ali. O Espírito Santo veio capacitar Jesus para a sua missão. E alguns textos que mostram isso. Lucas capítulo 4, verso 14. Nós estamos falando que o Espírito Santo age com um propósito. E agiu com um propósito, inclusive na pessoa do Filho. Olha o que diz. Então, Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Tudo que Jesus fez no seu ministério foi no poder do Espírito Santo. Pedro, em Atos capítulo 10, também vai dizer isso. Atos capítulo 10, verso 38. Pedro vai reconhecer isso. Ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele está lembrando do momento quando o Espírito Santo vem sobre Jesus no batismo, lembra? Quando ele sai da água, o Espírito Santo vem sobre Jesus. Agora, lembra, eu acabei de citar, mas então não havia o Espírito, não, nunca houve divisão da Trindade. O que está acontecendo ali é que vem, aquela manifestação do Espírito é para capacitar Jesus para o seu ministério. Então há um propósito ali, o qual Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Olha o propósito, porque Deus estava com ele. Quando Jesus cita Isaías, o Espírito de Deus está sobre mim para pregar. E esse foi o objetivo central da vinda de Cristo. Pregar o que ele faria na cruz para salvar pecadores. Nós não entendemos, eu já pensei sobre isso, nós não entendemos como Jesus, sendo Deus, eu coloquei, precisava do Espírito Santo. Nós não entendemos isso, nós estamos falando de Trindade, é um mistério. Mas o fato é que o Espírito Santo veio para capacitá-lo para a obra. Olha o que o irmão John MacArthur, comentando sobre esse texto, diz: Jesus é Deus. Sua divindade não precisava do Espírito Santo. Ele era um com o Espírito, um com o Pai. Ele nasceu do Espírito. Não foi? O Espírito Santo veio sobre Maria, então gerou Cristo, o Filho Jesus. O Cristo sempre existiu, o homem Jesus. Ele e o Espírito são indivisíveis. Em sua divindade, ele não precisava de nada extra. Ele estava cheio do Espírito. Mas há 2 realidades que precisamos entender aqui e que estavam acontecendo em termos de sua humanidade. Uma, ele estava sendo ungido para o serviço. Ele estava sendo capacitado pelo Espírito para desenvolver o ministério que foi chamado. E 2, ele estava recebendo força em sua humanidade. O Espírito Santo veio para ungí-lo para o serviço real. Tudo isso que eu quero dizer é que o Espírito Santo sempre age com um propósito, inclusive na vida do próprio Senhor Jesus. Agora, para nós, o fato é claro, os cristãos não podem fazer nada para Deus sem a capacitação do Espírito Santo. Nada.
Por que Jesus manda que os apóstolos esperem em Jerusalém? Para que eles pudessem receber o poder do Espírito. Eles já criam no Evangelho. E aqui também, dentro do propósito, eu preciso lembrar com vocês o verso 11. Volta lá para 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Que diz assim, está dentro do propósito. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Todas essas coisas são os dons que Ele dá. Nós vamos ver hoje, nós não vamos ver, mas vamos ver futuramente. Próximo estudo, se Deus quiser. O Espírito realiza todas essas coisas. O Espírito Santo realiza tudo isso, distribuindo os dons de acordo com o que lhe apraz, a cada um individualmente. Isso impressiona. Para cada cristão, o Espírito Santo concede uma capacitação para um propósito que ele estabeleceu. Está claro como tudo que Deus faz, Ele concede todas essas coisas. Aqui, falando, o Espírito que concede todas essas coisas. E Ele concede como lhe apraz. O que significa isso? Como Ele quer. Ou seja, soberanamente. Deus tem um propósito e o Espírito Santo age dentro desse propósito de maneira maravilhosamente ordenada. É claro que muitas vezes nós não conseguimos ver. Mas o texto está dizendo que o Espírito Santo distribui os dons segundo a vontade soberana de Deus. E isso é governado por Ele, e Ele faz isso a cada um individualmente. Olha o que o irmão John Gill, comentando sobre isso, escreve: assim como sua graça especial na regeneração é dispensada quando e onde e a quem Ele quiser, está falando da regeneração que Deus dá quando e a quem Ele quer, assim os seus dons, ordinários e extraordinários, ordinário é a capacitação natural que nós temos, extraordinários é a do Espírito Santo, são distribuídos separadamente de acordo com a sua vontade e prazer soberano. Por que Deus deu aquela capacitação para Paulo, uma capacitação diferente para Lucas? Porque ele é Deus, ele faz do jeito que ele quer. É assim. E é o melhor. Alguém duvida? Se Deus quer algo de um jeito, será que é melhor do que eu e você? Olha o que o Matthew Henry comentando diz: o Espírito de Deus não fará o que quiser com o que é seu. Não é o Espírito de Deus que dá? Então Ele não vai fazer o que Ele quer com o que é dele. Ele não pode dar a quem lhe agrada e em que proporção lhe agrada. Um presente a um homem e outro a outro. Deus pode fazer isso? E você acha ruim? Como Ele acha uma expressão humana, né? Adequado? Ele não é o melhor juiz de como o seu próprio propósito deve ser servido e os seus próprios donativos concedidos? É claro que é, e é o melhor, e graças a Ele que é desse jeito, que não é do meu e do seu jeito. Não é como os homens querem, nem como eles podem achar adequado, mas como o Espírito se agrada em fazer. É isso que Ele diz. Ele faz como lhe apraz. Paulo então vai falar das formas. Quais formas que isso se manifesta? Versos 4 a 6 de 1 Coríntios 12. Ele vai dizer: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços e a diversidade nas realizações. O que significam esses termos? Os dons nós já vimos. Os dons são dádivas, capacitações que o Espírito Santo dá aos cristãos. Tudo que Deus dá, no fim, é dádiva. São dons. Tiago, é o que Tiago vai dizer em capítulo 1,
verso 17, não é? Tiago 1,17, ele vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, o Espírito Santo é quem dá tudo, porque Ele quer, para a sua honra e glória, para cumprir os seus propósitos. E nós devemos simplesmente nos submeter, porque Ele é Deus e é o melhor para nós. Mas Ele disse, os dons são diversos. Os dons se manifestam de formas diversas ou diversidades, sejam em serviços, e aqui você vai ver uma versão revista corrigida, vai falar ministérios. Então, palavras serviços e ministérios são sinônimas. Então, há diversidade nos serviços ou ministérios, e que aí são possíveis traduções da palavra grega diaconia. Diaconia são servir. Num sentido, todos nós cristãos devemos servir. Há um sentido em que há o ofício do diácono, mas todo cristão deve servir. Quando nós ensinamos, por exemplo, ensinar é uma forma de servir. Por exemplo, há várias outras. O que é esse servir, então? É aqui o termo diaconia, lá no grego, refere-se principalmente ao ato de servir e abrange uma ampla gama de atividades. Nós vamos tentar entender especificamente o que é isso. Todas as expressões de servir, de ajudar irmãos, seja no ensino, seja no cuidado emocional, seja financeiro, seja em necessidades que haja no meio da igreja, aqui eu contexto a igreja, isso é servir. E isso é capacidade do Espírito Santo. Por isso que nós vemos, às vezes, há irmãos que têm muito mais essa percepção de servir do que outros. Não é que ele é melhor, é porque Deus soberanamente quis dar para ele aquele. Não. No Novo Testamento, é frequentemente usado para descrever o trabalho de servir os outros na igreja, seja por meio do atendimento de necessidades físicas ou meio de liderança e ensino espiritual. Os apóstolos dizem, quando eles fazem aquela distinção lá em Atos capítulo 6, que estava havendo um erro na distribuição dos alimentos, e ele fala, vamos escolher 12 homens que sejam cheios do Espírito Santo para cuidar disso. E aí eles dizem, nós vamos servir na palavra e na oração. Então não é só para diáconos, todo cristão serve. Inclusive presbíteros no ofício de presbítero devem servir. Mas há diferenças no servir. E aí ele diz lá no verso 6 também, lá do mesmo texto que nós estamos lendo, ele diz assim, a diversidade nas realizações. O que são essas realizações ou operações? Novamente, irmãos, o termo não, ele não visa ser restrito a um tipo de ação especificamente, ele é abrangente. Nós vamos ver nos próximos versículos que aí então Paulo vai detalhar serviços e realizações, dons de línguas, de interpretação de línguas, dom de cura, de pregar, de governar. Nós vamos ver nos próximos versos, mas aqui ele não está se propondo a ser específico, ele está dando um panorama do que são os dons. O que seria esse de realizações ou operações? Se refere ao resultado ou efeito de uma operação, trabalho ativo. No Novo Testamento é usado para descrever a manifestação do poder divino, ou o efeito de dons espirituais dentro da comunidade cristã. É claro que no final, como nós estamos vendo, tanto o servir quanto o realizar a operação vem do Espírito de Deus, vem do Senhor. Irmãos, eu quis tentar aprofundar aqui o máximo, obviamente, dentro das minhas gigantescas limitações, esse que é um importante ensino. Na próxima mensagem, se Deus quiser, nós vamos entrar então na diversidade dos dons. O que são, como podem e devem ser manifestos.
Mas o que eu quero é que nós tenhamos uma base na Escritura para entender, para que nós possamos, então, às vezes, quando alguns vão argumentar e querer se opor, nós mostrarmos na palavra. Não, o que nós cremos está na palavra de Deus. O que nós vimos, então, em resumo, e aí eu termino aqui. O que a Bíblia ensina sobre os dons do Espírito? Primeiro, quem dá os dons? Deus, o Espírito Santo. Segundo, quem pode receber? Somente cristãos podem receber o Espírito Santo. Somente aqueles que nasceram de novo, que foram regenerados. E daí a importância de se crer no Evangelho. Porque quem está no meio evangélico, na igreja evangélica, mas não creu no Evangelho, não pode receber. A pergunta para mim e para você é: você tem certeza? Você creu no Evangelho? Para quem Deus dá? Deus concede para quem Ele quer. Nós vimos, nós vamos ver também mais à frente. Eu posso até pedir, eu me lembro do John Piper, aqui um parênteses aqui. O John Piper, ele é um irmão, um pastor batista, que se identifica com a compreensão reformada, mas ele não crê que os dons cessaram. Alguns dons, existem alguns irmãos que creem que alguns dons, eles cessaram no início da igreja. E aí eu lembro que ele falou que ele, durante muito tempo, ele pediu ao Senhor que desse a ele o dom de línguas. E ele nunca recebeu. Bom, alguns vão dizer que não recebeu porque não faz parte mais dessa realidade, né? Mas o fato é que mesmo um irmão piedoso como ele, um estudioso da palavra, pediu e Deus não deu. E aí eu me pergunto, como alguém pode dizer que a evidência de ser batizado no Espírito Santo é falar em línguas? Então, John Piper não foi. E muitos de nós, eu não fui. E muitos aqui não foram. O ponto é que esse ensino está distorcido. Está distorcido. Mas que muita gente crê nisso. Ele está errado à luz do que o próprio apóstolo Paulo, que foi o que falou do batismo no Espírito, ensina. O propósito dos dons. Deus faz tudo de maneira organizada, ordenada. Eu falei aqui, às vezes nós não conhecemos, às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Eu lembrei de José. Imagina José, a hora que está sendo jogado no buraco, levado como escravo. Ele sabia tudo, ele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Mas Deus tinha um propósito ali, né? Deus estava no governo. Será que Deus, ele caiu no buraco ali agora, vou ter que dar um jeito para melhorar lá na frente? Deus tinha um propósito soberano na vida de José. E é só na vida de José? Não, na vida de cada um dos seus e dos que não são dele também. Então o propósito de Deus é a edificação da igreja. Edificação da igreja é crescimento no conhecimento do Senhor. Isso de maneira racional, sim. Nós usamos a nossa mente, sim. A nossa base não é a nossa mente, é a palavra de Deus e a ação sobrenatural de Deus, mas nunca desvinculada da mente. Por isso que qualquer manifestação dita em nome do Espírito Santo de Deus, ela não pode ser, não, isso não tem lógica nenhuma, não tem propósito nenhum, não. À luz da Escritura, não é assim. E aí então nós vamos ver quais são os dons, se Deus quiser. Eu citei aí, nós vamos caminhar um pouco mais. Os textos de 1 Coríntios 12 a 14, Efésios 4 e Romanos 12 falam dos dons. Tudo isso, irmãos, é importante para que nós possamos entender, não somente para que nós possamos compreender aqueles que creem de maneira diferente e nós nos fundamentarmos e possivelmente ajudarmos outros, mas também para nós, você que creu no Evangelho, você sabe quais são os dons ou qual é o dom que o Espírito concedeu a você? E como é que eu fico sabendo? Vá diante dele, estude a palavra, peça direção ao Espírito, para que ele possa mostrar para você onde você pode estar servindo, porque cada cristão tem pelo menos um dom. Se você creu no Evangelho e não está exercendo, você precisa ir diante de Deus para que Ele te dirija. Nós vamos ver quais dons são mais à frente e que cada um de nós busque no Senhor para que Ele nos dirija e nos capacite.